paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Deus tem uma palavra para a sua vida, que eu tenho uma absoluta certeza que vai tocar no seu coração. Meus amados irmãos, o texto bíblico, a qual quer fazer menção da palavra de Deus, se encontra em 1 Samuel, capítulo 10, e ao versículo 24. Olha o que diz. Então disse Samuel a todo o povo: Vês, e já quem o Senhor tem escolhido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei. Vamos lá para o versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: Este é o que há de livrar? Que há de nos livrar? Os desprezaram e não trouxeram presente, porém ele se fez de surdo. Meus irmãos, assista esse vídeo todo e preste bem atenção nessas palavras, que eu tenho certeza que Deus ele pode mudar as nossas vidas por intermédio da sua palavra. Meus irmãos, algumas pessoas vão dizer que Esaú não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelos homens. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o povo pede um rei. E Deus, pela sua vontade permitiva, vai permitir. Então um rei, vai escolher um rei para Israel. Porque a vontade de Deus é que Deus viesse governar o povo. É que Deus viesse ser o rei do seu povo. Não é projeto de Deus levantar um rei. É projeto de Deus do povo continuar obedecendo e servindo Deus como seu rei. Então o povo pede um rei e o Senhor vai dar um rei para o povo, a qual a Bíblia diz que o Senhor o escolheu. O Senhor o escolheu. E o que eu acho lindo nesse contexto é que quando Deus escolheu Saul, o profeta derramou óleo sobre a cabeça dele no capítulo 10, mas quando chega no versículo 21 por diante, ele vai ser apresentado ao povo como rei de Israel. Aí a Bíblia diz que Saul se esconde, e quando Samuel vai procurar por ele, a Bíblia diz que não encontra, e Samuel pergunta para o Senhor: cadê o homem? E o Senhor diz: está escondido de trás das bagagens. Ele tentou se esconder do povo, tentou se esconder de Samuel, mas não se escondeu do Deus que vê todas as coisas. Tem pessoas que tentam esconder os seus atos, suas coisas, das pessoas, mas de Deus ninguém esconde nada. Nada diante dos olhos de Deus passa desapercebido. O Senhor diz: está de trás das bagagens. Quantos que estão de trás das bagagens? Quantos que estão se escondendo, tentando fazer algo e se esconder de trás das bagagens? Só que Deus sabe aonde a pessoa está. E aqui Saul teve medo, porque é uma responsabilidade muito grande. Primeiro rei de Israel. Ele teve medo. Qual seria a reação do povo? Ele vinha da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Mas foi da menor tribo que Deus o escolheu. Porque Deus não vai escolher, às vezes, para poder executar uma grande obra, pessoas grandes, como muitos dizem. Deus pega pessoas pequenas para poder executar grandes projetos. É Deus quem o capacita, é Deus quem o escolhe. E estar no meio de pessoas grandes não é estar dentro de um senado, não é estar do lado do presidente. Eu posso estar em uma favela, em uma igreja de madeira, e se ali tem pessoas que servem a Deus de verdade, eu estou no meio de princesa e príncipe de Deus, príncipe, no meio de pessoas que servem a Deus, filho de Deus, no meio de príncipe e princesa. Esses é que muitas vezes é pequeno
aos olhos de muito, mas aos olhos de Deus são pessoas preciosas. Você que serve a Deus, nós que servimos a Deus, somos pessoas preciosas, somos chamados de filhos. Aqueles que estão dentro de uma câmara, aqueles que estão exercendo um cargo alto, uma posição alta num governo, se não tiver Jesus, é chamado de criatura, não é chamado de filho. Enquanto eu e você assentamos no meio dos príncipes de Deus, no meio dos servos de Deus. Então ele tem medo pela responsabilidade de ser grande e por vir de uma tribo pequena, tribo de Benjamim. Mas, quando ele é apresentado ao povo, olha só o que a Bíblia diz. O povo recebe dizendo, a maioria do povo, viva, ó rei, viva o rei. E a Bíblia diz que o povo recebe. Saul é um homem mais alto dentre todos os homens de Israel. Não tinha nenhum homem como Esaú. É um homem alto. Ele via as pessoas assim, porque ele era alto. Ele tinha posse de rei, tinha postura de rei. Irmãos, ele foi escolhido por Deus. Não foi, vamos supor, uma vontade de Deus, mas foi uma permissão de Deus, porque o povo pediu um rei. Então Deus escolheu, porque a própria Bíblia diz que o Senhor vai fazer que o caminho de Saul se cruza com o caminho de Samuel. Então o próprio Deus faz o encontro para que vinha a unção sobre o rei, sobre a vida dele. Esaú, ele começou bem, que quando fala de Esaú, todo mundo fala, foi aquele que desobedeceu a Deus, foi aquele que Deus deu uma ordem para ele e não acatou a ordem de Deus lá na frente. Ele começou bem. O problema de Esaú, que o decorrer do tempo ele começou a se corromper. Mas ele começou bem o teu ministério. Tem muitas pessoas que começam bem o teu ministério, mas acabam como fracassado, como desobediente. Porque deixa a corrupção, deixa a ganância, a ambição entrar no coração. Mas aqui, Esaú começou bem. Tem pessoas que começam bem, que começam orando, começa jejuando, começa buscando aquele fogo todo, aquele pique todo. Quando chega lá na frente, deixa de orar, deixa de buscar o Senhor com fervor. Para. Do jeito que a gente começar, nós temos que terminar a nossa vida. Oração, obediência, vigilância, levar essa vida diante de Deus até o fim. Até o fim. O problema de Esaú, ele começou bem, só que ele vai acabar mal. Aí aqui a Bíblia diz, eu quero que você fique nesse vídeo até o final. A Bíblia, ela diz que o povo recebe. Mas, aí, versículo 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu no livro, e pôs perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, em Gibeá. E foram com ele o exército cujo coração Deus tinha tocado. Você entendeu? Quando fosse em volta, cada um para a sua casa, Saul já voltou para casa com um exército, a qual Deus tinha tocado no coração dele, das pessoas para poder acompanhar Saul. O próprio Deus tocou no coração de pessoas para poder acompanhar Saul. Quando Deus te dá um ministério, quando Deus te dá algo, Deus vai tocar no coração de pessoas para poder estar junto contigo. E quando eu falo estar junto contigo, é junto contigo de verdade. Como aqui, quando ele voltou para a sua casa em Gibeá, a Bíblia diz que o Senhor tocou no coração de um exército, do povo, a qual desceu com ele o exército. Foi Deus que escolheu o povo para poder estar do lado de Saul. Deus vai levantar pessoas para poder estar do teu lado, para poder somar de verdade, te ajudar de verdade. Pessoas que sabem que está pronto para a guerra, que vai vir dificuldade, que vai vir luta, vai vir problema, mas vai estar com você.
vai estar guerreando do seu lado, porque as pessoas vão entender de fato que foi Deus que colocou no coração delas para poder estar com você, para poder ir à guerra junto com você. Ele não vai estar só. Mas a Bíblia diz no versículo 27 que os filhos de Belial, diz, é por esse a qual Deus vai dar livramento, e o desprezou. Mas o que eu acho mais lindo é que a Bíblia diz que Saul se fez de surdo. Aqui é que entra o resumo desta mensagem. Saul se fez de surdo quando os filhos de Belial disse que o Senhor ia dar livramento por meio desse aí, e desprezou Saul. É por isso, irmão, que muitas das vezes nós não podemos dar ouvido à minoria, porque senão você nunca vai viver o projeto de Deus na sua vida. A maioria disse: viva, ó rei. A maioria o recebeu, o abraçou e reconheceu que Deus o havia escolhido para poder liderar e governar eles. Agora a minoria, aqueles que não tinham visão, aqueles que não tinham direção de Deus na vida deles, vão se levantar contra Saul e vão dizer: é esse aí, desprezou ele. Sabe o que Saul fez? Isso que vai marcar o ministério dele. Por quê? Porque ele se fez de surdo. Ele não é surdo, ele se fez de surdo. Tem certas coisas em nossas vidas, irmãos, que a gente temos que se fazer de surdo. Não vale a pena bater boca, não vale a pena retrucar. Tem certas coisas em nossas vidas que é melhor se fazer de surdo do que a gente dar ouvido a filho de Belial, que não tem direção de Deus, que não tem vida com Deus. É melhor a gente fingir de surdo. Esse Saul aqui, se tivesse parado para poder dar ouvido às críticas dos filhos de Belial, certamente ele teria ficado frustrado e não tinha seguido adiante com o teu ministério. O problema de muita gente é que fica dando ouvido a filho de Belial, que até está dentro da igreja, mas não quer nada com Deus, não tem visão de Deus, não tem direção de Deus. E esse Saul aqui, ele vai dar ouvido à voz de Deus, ele vai fingir-se de surdo para as críticas, que é um conselho de Deus para a sua vida. Se finge de surdo para as críticas, para quem não conhece a tua vida, para quem não conhece a tua história, para quem não viveu contigo, para quem não sabe nada da sua vida e quer opinar, quer criticar a sua vida. Se faça de surdo e siga adiante em viver o propósito de Deus na sua vida. Nem todos vão gostar de você. Nesta caminhada, nesta jornada, vai ter pessoas que não vão gostar de você. E não é porque você faz coisa errada, não. É justamente que você faz o que é certo, que não vão gostar de você. É justamente que muitos vão saber que Deus te escolheu, que foi Deus que te levantou, e não vão gostar de você justamente por isso, porque você é verdadeiro, porque você é sincero e porque você vive o propósito de Deus na sua vida. Não vão gostar de você, vão te odiar, vão te perseguir, e por nada. Não é porque você fez nada, não. Simplesmente pelo fato de você viver o propósito de Deus na sua vida, como Esaú, como Saul aqui estava vivendo. Como Saul aqui estava vivendo o propósito de Deus. Então viva o propósito de Deus na sua vida e tampa os ouvidos para os críticos. Tampa os ouvidos para os filhos de Belial, para as palavras negativas. E abre os ouvidos para poder ouvir a voz de Deus, viver o propósito de Deus na sua vida. Ele se fez de surdo, mas ele não é surdo. Faça como Saul, se faz de surdo para muita coisa, fique em silêncio e viva uma vida para Deus, que assim Deus ele vai te honrar. Você vai ver os benefícios de Deus chegando em tua casa, em tua família, em teu lar, e o nome do Senhor sendo glorificado em sua vida. Que Deus te abençoe. Fica com essas palavras, em nome de Jesus.